Basília Rodrigues, nossa analista de política, está agora com os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e João Roma, do PL da Bahia. Eles vão conversar com a Basília, falar sobre articulações de apoios para o segundo turno da eleição presidencial, não é, Basília? Projetar o futuro da política brasileira nesse curto prazo, até o dia 30 de outubro. Basília, bom te ver mais uma vez aí no Congresso Nacional e de volta com um quadro que fez tanto sucesso, especialmente ao longo da CPI da pandemia. Toca o barco, Basília. É isso aí, Colombo, Stephanie, todos os nossos espectadores. A gente volta com uma nova temporada de Dois Lados, esse quadro que, como o nome diz, coloca o mesmo assunto para ouvir dois lados de uma mesma história. A gente está falando da história política. Essa semana de pactuação, tanto de Lula quanto Bolsonaro, os candidatos à presidência da República, e muitas destas articulações passam por aqui, no Congresso Nacional. A gente está falando diretamente do Salão Verde, que é o salão, o coração da Câmara dos Deputados, e como vocês podem ver, estou aqui acompanhada com representantes de Lula e Bolsonaro, cada um do meu lado. Do lado de cá, João Roma, que é do PL da Bahia, ele foi candidato ao governo do estado, não venceu nas urnas, mas vai ser um cabo eleitoral importante neste segundo turno para a conquista de votos para o presidente Jair Bolsonaro. João Roma, que também é ex-ministro da Cidadania. Tudo bem, ministro? Como o senhor está? E do lado de cá, a gente tem Alexandre Padilha, ex-ministro também de Gestões Petistas. Ele venceu na eleição para deputado federal de São Paulo, mas está agora com uma missão de fazer Lula presidente de novo. Os dois lados, Roma e Padilha, diziam que iriam vencer em primeiro turno, cada um ali dando o seu palpite, mas ao contrário do que as pesquisas indicavam, para os dois lados o jogo iria acabar no primeiro turno, Bolsonaro sairia vitorioso, Lula sairia vitorioso, dependia de quem a gente ouvia nesse bastidor político. O que deu errado na articulação de Jair Bolsonaro para ele não vencer no primeiro turno? O presidente Bolsonaro sai vitorioso do segundo turno, porque o que as pesquisas falavam é que o ex-presidente Lula é que venceria no primeiro turno. Apenas uma pesquisa mostrava que Bolsonaro estava na frente. Inclusive precisa ser apurado, porque a interferência dessas pesquisas com informações sempre duvidosas interferem sim em todo o processo eleitoral. O presidente Bolsonaro tem agora pela frente a mesma quantidade de tempo do que o ex-presidente Lula. E dessa maneira nós vamos conversar ainda mais com o brasileiro necessitado, que vai perceber que Bolsonaro tem feito pelo mais necessitado, porque nós triplicamos os recursos da área social. Na época do PT, quem conseguiu emprego terminava perdendo o benefício. Com Bolsonaro, criamos o Auxílio Brasil. Isso melhorou. Hoje nós vemos um Brasil que dá certo, com a inflação lá embaixo, com o preço da gasolina mais baixo de todos os países. Um Brasil que bate recorde no emprego, diferente daquele passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. Vamos para a vitória no segundo turno. Padilha, o que Lula fez errado neste primeiro turno para não ter vencido as eleições? Basília, o presidente Lula sai vitorioso. Tem a maior votação que já teve na sua história. Nunca o presidente Lula teve a votação que teve no primeiro turno. Aliás, o atual presidente Bolsonaro, na maior votação que ele teve, foi no segundo turno das eleições de 2018, é menos do que a votação que o presidente Lula teve já no primeiro turno. Então nós saímos na frente, com a maior votação que nós tivemos na história, e exatamente porque o presidente Lula é a esperança do nosso país. Talvez, se Bolsonaro não tivesse sido cruel com os mais pobres, na tentativa, inclusive, de impedir que os municípios pudessem dar o passe livre, garantir o transporte, a abstenção não teria sido tão alta entre a população mais pobre, que vota no presidente Lula. E sabe por que vota no presidente Lula? Por dois motivos. Primeiro, está cansado dessas mentiras. É mentira dizer que o Bolsa Família era retirado quando a pessoa tinha um emprego. A pessoa só deixava de receber o Bolsa Família quando aumentava a renda dela. Ou seja, se ela tivesse um emprego que não aumentasse a renda dela a ponto de sair do critério do Bolsa Família, ela continuava recebendo. Então é mentira. Como é mentira também o que Bolsonaro diz, que mantém o Bolsa Família se a pessoa conseguir emprego, só se for emprego formal, que o povo brasileiro não está conseguindo emprego formal. A maior parte das novas ocupações não são empregos formais. Então o povo brasileiro, primeiro, cansou dessa mentira. E segundo,
quer um presidente Lula que volte a aumentar o salário mínimo de forma real. Bolsonaro é o único presidente na história do país que não aumentou o salário mínimo, que resolva o problema das dívidas através do programa Desenrola, que volte a investir na saúde, volte a ter mais médicos no nosso país e que volte a investir na educação do nosso país. Olha, no que depender de ambos os lados, os dois disseram que tanto Bolsonaro quanto Lula saíram vitoriosos desse primeiro turno. O fato é que ninguém venceu, né? Ninguém venceu a presidência da República, por isso que a gente está nesse segundo tempo da disputa, segundo turno da disputa. Agora, o que vai fazer Jair Bolsonaro na campanha eleitoral? A gente viu que ele já reuniu os apoios dos governadores dos principais colégios eleitorais. Quais novos apoios devem entrar neste comboio presidencial, ministro, até o fim da campanha? Olha, Lula perdeu no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, os 3 maiores colégios eleitorais do país, que já manifestaram apoio ao presidente Bolsonaro. Romeu Zema diz que vota 22 Bolsonaro. Rodrigo Garcia vota 22 Bolsonaro. O governador Cláudio Castro vota 22 Bolsonaro. E, na verdade, pessoal, é muito importante saber que nesse segundo turno, a nossa arma continua sendo a mesma. Trabalhar com a verdade, mostrar para a população o que é que tem sido feito, diferente dessa narrativa falaciosa do PT. Na verdade, no governo Lula, o projeto deles não era o Bolsa Família, era o Fome Zero, que foi um verdadeiro fiasco. Hoje, Bolsonaro conseguiu triplicar os recursos para os mais necessitados. No Auxílio Brasil, ministro Padilha, diferente como era no passado, que a pessoa era assim excluída, hoje tem a garantia de passar pelo menos mais 2 anos recebendo Auxílio Brasil, ainda recebe um extra de mais R$200 para melhorar de vida. Sabe por quê? Porque para Bolsonaro, passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós queremos é ajudar cada brasileiro a poder melhorar de vida. Nós vamos, nesse segundo turno, consolidar a vitória do Brasil, com Bolsonaro presidente, um Brasil que dá certo, diferente daquele passado que envergonhava e decepcionava milhões de brasileiros, que ceifou os empregos, de um Brasil que caiu em crise mesmo quando todo mundo estava vivendo em bonança. Agora com Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, nós temos a gasolina mais barata, nós temos deflação diferente de países ricos que estão vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos. Nós temos recorde de emprego, melhorando a vida do senhor e da senhora. Um governo que deu desconto no FIES para ajudar os estudantes que estavam endividados, porque nunca as coisas vêm claras do lado do PT. Com o Bolsonaro, nós governamos para o Brasil. Quando ele fala menos Brasília, mais Brasil, é justamente para ajudar você, cidadão, a ter orgulho do nosso verde e amarelo. Nunca foi tão fácil escolher. Vamos com Bolsonaro para ter orgulho do nosso verde e amarelo, diferente daquele passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. No primeiro turno teve a onda bolsonarista, a onda de candidatos também conservadores, deputado. Tanto é que o PT não conseguiu fazer a maior bancada aqui na Câmara dos Deputados a respeito do PL do presidente Jair Bolsonaro. E outras derrotas que a esquerda também amargou neste primeiro turno. O que Lula fará diferente no segundo turno? Quais novos apoios devem entrar no comboio lulista nessa disputa? Já entrou, inclusive. O presidente Lula é o único nesse momento que ampliou os apoios, porque governador que é do mesmo partido do Bolsonaro declarar apoio novo não é apoio novo, isso também é fake news, é um apoio novo fake. O presidente Lula já recebeu apoio de outros partidos que já anunciaram apoio e vai crescer ao longo dessa semana com mais apoios. Mais do que isso, pega o meu estado de São Paulo, o deputado federal mais votado é nosso. É do nosso campo, na esquerda, apoia Lula desde o começo. O deputado estadual mais votado, querido Eduardo Suplicy, é nosso, apoia Lula desde o surgimento do PT e vamos crescer cada vez mais. E sabe o que vai ser fundamental, além dos apoios? É o presidente Lula fazer a Caravana da Esperança, que começa já essa semana. A partir dessa semana nós vamos ter caminhada na região do ABC Paulista, da onde surgiu o presidente Lula. Vamos ter caminhada no interior do estado de São Paulo. Vamos para o Nordeste, onde o presidente Lula teve a grande votação. Vamos para Minas, onde nós ganhamos. Que história é essa que o Lula perdeu em Minas? Mais uma fake news, nós somos vitoriosos em Minas, e Minas sempre é o espelho do Brasil, quem ganha em Minas ganha a eleição nacional. Nós ganhamos no primeiro turno em Minas e vamos ampliar a vitória de Minas no segundo turno, para mais uma vez mostrar que Minas é a síntese do Brasil, e fazer o presidente Lula ser eleito e Bolsonaro passar para a história mais uma vez de o único presidente na cadeira que não vai conseguir reeleição desde a redemocratização do país.
Independentemente de quem vença nesse segundo turno, até aqui o eleitorado se mostra muito dividido, um país dividido. Então, quem vencer também vai ter que governar para todo mundo, não só para os seus apoiadores. E esta é uma das principais críticas ao primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes ele fala no cercadinho, prega para os convertidos, fala para quem já o apoia. Como seria um eventual segundo governo de Jair Bolsonaro? As mesmas bandeiras ou algo que alcance mentes e corações de todos os eleitores do país? Será um governo que vai continuar melhorando a vida de todos os brasileiros. Quando o presidente fala menos Brasília, mais Brasil, é porque ao invés dele ficar, como era no passado, com relações obscuras junto com o Congresso e com as forças institucionais, o presidente Bolsonaro trabalha para melhorar a vida do cidadão. Por isso que ele conseguiu levar água para o Nordeste, por isso que ele conseguiu triplicar os recursos da área social. Só na Bahia, mais de 2,5 milhões de baianos recebem todo mês o mínimo de R$600 para colocar comida dentro de casa. São mais pessoas recebendo Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. Hoje o Auxílio Brasil chega para quase metade da população brasileira. Então é esse Brasil que nós queremos. Não ficar olhando para conchavos políticos, mas um governo que chega para melhorar a vida do cidadão. É isso que Bolsonaro está fazendo, por isso que hoje todo mundo tem orgulho do nosso verde e amarelo. Nós vemos um Brasil dando certo, com deflação, com combustível lá embaixo, com as coisas melhorando, batendo recorde de emprego, pessoal. Um Brasil que é motivo de orgulho para cada um de nós. Nós vamos continuar, até porque está muito claro, o povo já deu a resposta nas urnas. Elegeu Romeu Zema em Minas Gerais, que já declarou apoio para o presidente Bolsonaro. Portanto, o melhor para Minas, Padilha, vai ser Bolsonaro presidente para poder continuar levando investimentos, assim como para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Bahia. Para todo o Nordeste que vê que o presidente, diferente da narrativa do PT, que dizia que ajudava os mais necessitados, é Bolsonaro que está fazendo. Porque no passado, as obras do governo federal iam para a África, Cuba, Venezuela e não chegavam para melhorar a vida do brasileiro. Hoje as coisas estão dando certo, porque tem um presidente sério que ama o nosso Brasil. E é por amor ao nosso Brasil que nós vamos sim reeleger o presidente Bolsonaro, conciliar a nossa nação, uma vez que a maioria dos senadores e deputados foram eleitos e darão apoio ao presidente Bolsonaro para levar o Brasil cada vez a ser motivo de orgulho a cada um de nós. Eu preciso perguntar a mesma coisa para o senhor. Se Lula for eleito, como é que ele vai pacificar o país? Ele vai governar para todo mundo? Vai ser ouvido só por alguns segmentos da sociedade? E se Lula for o presidente, o Congresso vai ser de Bolsonaro? O presidente Lula já passou para a história do país como presidente com a maior aprovação da história do país até hoje. Porque governou para todos e mais, governou com transparência. Se tem uma coisa obscura é o governo Bolsonaro. Por que Bolsonaro decretou 100 anos de sigilo para qualquer investigação que começa em relação ao seu governo ou em relação aos dados? Por quê? O que Bolsonaro quer esconder tanto para decretar 100 anos de sigilo? Por que a relação de Bolsonaro com o Congresso se chama orçamento secreto? O que acontece por baixo desse orçamento, dessas jogadas, para ser secreto? O presidente Lula vai governar para todos. Primeiro porque governa com transparência. Um dos seus primeiros atos, ao ganhar as eleições, vai ser encerrar esse decreto de 100 anos. O Brasil vai saber o que Bolsonaro quer esconder por 100 anos. O primeiro ato do presidente Lula na relação com o Congresso Nacional vai ser uma relação transparente. O presidente Lula vai governar para todos. Durante o período do presidente Lula, foi o único período na história desse país onde todo mundo ganhou. Desde o mais pobre, o pedreiro conseguiu colocar seu filho numa faculdade, cidade que não tinha médico passou a ter mais médicos, e quem quer investir no país, grandes empresários também ganharam, porque geraram mais emprego, tiveram oportunidade de investimento, e o presidente Lula construiu uma relação com todos os países do mundo. Ampliou o comércio exterior para a Europa, para o Sudeste Asiático, para a América Latina, para os Estados Unidos, sem preconceito com nenhum país, pensando sempre nos interesses do povo brasileiro, do empresário que quer investir e gerar emprego no nosso país. Lula vai ser, além da esperança, a transparência de volta para o país. Olha, a gente chega ao fim do nosso Dois Lados. Eu quero agradecer a João Roma, deputado do PL, e Alexandre Padilha, deputado pelo PT, cada um do seu lado, cada um com as suas argumentações, defesas. A gente volta, tá? Eu preciso que vocês estejam aqui nesse Salão Verde, aos senadores que já foram convidados para o quadro lá no Salão Azul, pelo menos uma vez por semana. A gente tem um encontro marcado aqui dentro do Congresso Nacional, eu e os espectadores da CNN Brasil, no quadro Dois Lados. E agradecer também aqui ao cinegrafista
cinegrafistas, o Jefferson Couto e o David Rocha, por hoje, né? Colombo, Stephanie, com vocês aí no estúdio.